eu resolvi trazer aqui para vocês um mini curso de C# para a galera que é totalmente nova na área e que está tentando desenvolver os seus fundamentos. Então esse vai ser um curso iniciante que vai ser focado em 3 coisas, que é a teoria, prática e exercícios. Então meu objetivo aqui é que vocês saiam com um conhecimento bom da linguagem, mas também de lógica e de estruturas de dados no geral. E é claro, como meu canal é mais focado em game dev, muitos dos exemplos que eu vou usar aqui são relacionados com jogos, vai ser um conteúdo mais voltado para isso, mas não totalmente. Então se você quer aprender C# para usar, por exemplo, para web, para desenvolvimento desktop, para outras áreas no geral, você pode aprender aqui também, isso não é um impedimento nenhum, mas eu vou focar basicamente em aplicações de console aqui no início. Então qualquer um pode seguir e mais pra frente vou começar a voltar um pouco mais esse curso para Unity, para Game Dev com Unity, mas no início aqui vamos focar em aprender a linguagem bem para a gente conseguir aplicar ela na prática. Mas por que eu resolvi ensinar utilizando aplicações de console com linhas de comando ao invés de usar já direto numa engine tipo a Unity? Bom, é muito mais fácil você aprender algum fundamento quando a aplicação que você está fazendo é um negócio mais simples. Então é muito mais fácil você entender as coisas quando é aquele monte de texto, você digitando alguma coisa e saindo alguma coisa na tela, é muito mais intuitivo e você não precisa ficar aprendendo um monte de coisas específicas da engine. Então essa é uma série que eu vou focar muito em ter um conteúdo bacana para vocês, não vou focar tanto em deixar super bem editado, até por questões de tempo mesmo, mas eu quero trazer algo de qualidade para vocês. Então, bora parar de enrolação. Nós, como programadores, temos um trabalho de passar instruções para um computador. A gente tem que falar com o computador, mas tem um grande problema nisso. O computador, ele meio que não fala. Você pode ficar gritando com ele o dia todo que ele não vai responder nada para você. Ele vai ficar lá parado, todo mundo vai te achar doido. Então, a gente tem que falar com ele na língua que ele fala, que é o código de máquina. O computador só fala binário. Então esse código de máquina ele serve para a gente conseguir falar com o processador do computador. Então ele vai ter um monte de instruções que a fabricante vai definir para ele, vai ter uma instrução de soma, vai ter outra para poder registrar coisas na memória. Então já ajuda um pouco a gente partiu do zero que a gente não conseguia falar com o computador e agora a gente consegue passar coisas em binário para ele, em zeros e uns. Mas tem um probleminha aí. Ele é bem complicadinho de você ler, de compreender e de ficar escrevendo. Você vai ter que ficar lá olhando o código de cada uma das instruções para poder escrever. Então, para facilitar isso daí, surgiu as linguagens de assembly, ou linguagens de montagem. Então agora cada instrução é representada com uma palavra em inglês. Já facilitou. Mas com isso você vai precisar de um conhecimento muito mais aprofundado de como que aquele processador funciona. E conforme um sistema for mais complexo, igual os sistemas que a gente tem hoje em dia, fica praticamente impossível de fazer direto no assembly. Além, é claro, que vários dispositivos vão ter linguagens de assembly diferentes, então portabilidade já é um negócio mais complicado também. Com isso, foram surgindo as linguagens de programação, que eles vão possuir sintaxes próprias, ou seja, vão ter palavrinhas que aquela linguagem reconhece, e uma semântica, que é o uso dessas palavrinhas em conjunto para poder realizar alguma tarefa que a gente quer, que é bem mais parecido com nossa escrita mesmo. Então, uma linguagem de programação serve para facilitar para os seres humanos entenderem, para a gente conseguir escrever código mais rápido, para a gente conseguir entender e ler aquele código mais rápido, e para facilitar na hora de desenvolver programas cada vez mais complexos. Então, aquele código de máquina que eu falei lá no início, ele ainda está sendo executado, a gente ainda precisa passar instruções para o processador fazer as coisas. Só que a linguagem de programação esconde essas instruções de você, ela mesma cuida disso. Por isso que a gente fala que ela possui um nível maior de abstração. Então a gente pode falar, por exemplo, que o assembly tem um nível maior de abstração que o código de máquina, já que ele esconde
os códigozinhos lá das instruções com palavras em inglês, e que o C# tem um nível muito maior do que um Assembly, por exemplo. Então essa questão de alto nível e baixo nível seria níveis de abstração, coisas que ele esconde de você, coisas que ele está fazendo por baixo dos panos. Agora, como que essa linguagem de programação que a gente está fazendo, que a gente está digitando lá em inglês, é convertida para código de máquina, que a máquina mesmo consegue executar? Bom, quem tem esse trabalho aí são os compiladores e os interpretadores, que nada mais são do que programas que vão ler o código que você digitou e vão traduzir ele para você. No C#, o compilador vai pegar o código que está escrito em C# e vai converter para uma linguagem que a gente chama de linguagem intermediária, ou Common Intermediate Language, que fica lá guardado num arquivozinho executável ou numa DLL. Daí, quando for executar esse programa, essa linguagem intermediária vai ser carregada em uma máquina virtual que a gente chama de CLR, ou Common Language Runtime, e vai ser compilada em tempo real para código de máquina, conforme for sendo necessário. Isso é chamado de compilação just-in-time e ajuda na hora de fazer a portabilidade e de otimizar o código em diferentes plataformas. Então vamos começar agora instalando o Visual Studio, que é o que a gente vai usar durante o curso. Se quiserem usar uma outra IDE, que nem o Rider ou o VS Code, o VS Code é um tiquinho mais complicado de configurar, tudo bem. Mas eu vou usar o Visual Studio Community porque ele é gratuito, então todo mundo aqui vai conseguir usar. Mas daí vem a pergunta, o que é uma IDE? Bom, IDE é uma abreviação para Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que ela geralmente vai ter algumas ferramentas para poder ajudar no desenvolvimento. Ela vai ter um editor de texto que a gente vai poder escrever o código, e esse editor de texto vai ter highlight de sintaxe, ou seja, aquelas palavrinhas especiais da linguagem vão ficar com uma corzinha diferente para facilitar na hora de identificar, de ler o código. Ela vai ter um compilador, então ao invés da gente ter que baixar um compilador separado e ter que rodar ele numa linha de comando para poder compilar algum arquivo, ele já vai estar instalado junto com a IDE. Então a gente vai poder só clicar no botãozinho para poder rodar o código, fazer a depuração dele, que eu vou falar mais para frente, buildar ele para arquivos que a gente pode distribuir para outras pessoas. E ele também vai ter ferramentas para poder ler o seu código e verificar por algum erro de compilação. Então, se você esqueceu de colocar um ponto e vírgula, ele vai falar lá para você onde que está a linha do erro, vai deixar vermelhinho lá embaixo, vai falar que erro que é, então ajuda nisso daí também. Dentre milhares de coisas que podem ter para poder ajudar a facilitar nosso processo, a automatizar um monte de tarefa. Então vou vir aqui pesquisar Visual Studio. Posso vir aqui nesse primeiro link que está aqui. Ele já está aqui embaixo, Visual Studio Community. Não quero traduzir, por favor. Ó, baixar Visual Studio Community 2022. Ele vai começar a baixar aqui pra gente. Então vai estar na pasta de downloads aí para vocês. Vou só executar aqui direto. Vou pedir para continuar aqui para concordar com os termos e licenças. Ele vai baixar aqui o instalador. Então você vê aqui que ele abre uma tela que a gente pode escolher quais ferramentas a gente quer instalar. Porque o Visual Studio é um negócio muito grande. Ele te oferece diversas ferramentas diferentes. Você pode usar ele com C++, com Python, com JavaScript, com diversas coisas aqui. Então você pode vir aqui e escolher exatamente o que você precisa. Então para essas aulas eu vou escolher aqui esse .NET Desktop Development, que ele tem aqui suporte para aplicações de console usando C#. Vou instalar algumas outras coisas aqui também, porque eu tive que desinstalar ele para poder mostrar aqui para vocês. Inclusive, na hora que vocês forem usar ele junto com a Unity, mesmo que você já tenha baixado o Visual Studio, você pode vir aqui e executar o instalador de novo, que você vai conseguir modificar a instalação e adicionar algum módulo que você precise. Então, se você for mexer com a Unity, é bem bacana de você instalar esse Game Development with Unity também, que ele ajuda na hora de reconhecer as coisas que são específicas da Unity, na hora de depurar também. Então tem bastante coisa bacana aqui específica para ela. Aí depois que você terminar de escolher suas coisas, só dá um install. Agora esperar instalar. Bom, terminou de instalar aqui. Ele já meio que carregou as configurações que eu já tinha aqui localmente. Então ele já foi direto para essa tela aqui, que você pode selecionar algum projeto
ou criar um novo, mas aí no de vocês a única coisa que vai aparecer antes é uma tela para poder entrar na conta da Microsoft, ou você também pode ignorar essa parte se quiser, e uma outra para você configurar os temas dele. Então dá para você escolher um tema escuro, que é o único tema aceitável para qualquer um usar, que ninguém merece tema claro, mas aí depois ele vai vir para essa janela aqui, que no caso do meu também carregou algumas outras soluções que foram abertas recentemente, mas no seu aí provavelmente vai estar vazio se você acabou de instalar. Então, para poder criar um novo projeto, tem aqui um botão bem autoexplicativo, criar um novo projeto. Daí aqui, ele vai te dar um monte de templates diferentes para você criar esse projeto. Como a gente vai mexer com aplicativos de console, eu vou escolher aqui console app. Se você não achar, você consegue filtrar aqui pela linguagem, você consegue filtrar aqui pelo tipo de plataforma, você consegue filtrar aqui pelo tipo de projeto, então dá para colocar aqui console, por exemplo, que vai aparecer do .NET Framework, e aqui console app. Eu vou escolher esse console app aqui, que é multiplataforma. Você vê que aqui ele fala as plataformas que ele suporta, então tem aqui Linux, macOS, Windows, e fala o tipo dele, que é console. Esse outro aqui só tem suporte para o Windows. Então vamos nesse daqui mesmo. Daí aqui você consegue dar um nome para o seu projeto. Vou colocar aqui, por exemplo, Hello World, que obviamente o primeiro programa que você tem que fazer em qualquer linguagem que você pegar é um Hello World. Aqui você também consegue colocar o nome da solução. Eu vou explicar na próxima aula qual que é a diferença entre a solução e o projeto, mas por enquanto podemos deixar com o mesmo nome. E aqui você consegue escolher onde você vai guardar esse projeto. Então você pode deixar aqui nesse repositório padrão aqui dele, que ele vai criar uma nova pasta aqui com o nome Hello World na frente. Ou então você pode escolher um outro lugar aqui que você prefira salvar. Vou deixar aqui mesmo. Então você vê aqui que o caminho final vai ser esse repositório aqui com o nome da solução e com o nome do projeto na frente. Se eu mudar aqui o nome da solução, por exemplo, Solution, ele vai mudar aqui o caminho dele. Vou deixar Hello World mesmo. Dá um Next. E aqui muito importante, se atentem a essa parte. Aqui você pode escolher a versão mais recente do .NET. .NET é esse framework da Microsoft que engloba diversas coisas. Igual aquilo que eu falei do compilador just-in-time, da máquina virtual e tudo mais, está dentro desse framework do .NET. Então são várias ferramentas diferentes que englobam esse ecossistema do C# e do .NET. Tanto que você consegue desenvolver usando outras linguagens também para esse framework, que também compilam para linguagem intermediária. Ele também tem várias bibliotecas, ou seja, ele tem vários códigos já prontos que você consegue utilizar. Então tem várias coisas que englobam o .NET. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui também. Nosso foco é aprender a linguagem C# com console para a gente aplicar depois dentro da Unity. Então eu vou escolher aqui a versão mais recente que esteja marcado como Long Term Support, que a gente também abrevia como LTS, que é um tipo de versão de suporte a longo prazo. Ou seja, é uma versão mais estável, ele tem menos problemas, então vai ser menos atualizada com frequência. Então é esse tipo de versão que a gente vai usar para projetos mesmo. Aqui embaixo a gente vai marcar esse Do Not Use Top Level Statements. Então a gente não quer que ele use declarações de alto nível. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês mais para frente a diferença entre você marcar ou desmarcar isso daqui. Mas basicamente, se você deixar isso desmarcado, ele vai deixar abstraído, igual eu falei antes para vocês, ele vai esconder algumas coisas do programa inicial dele. Então a gente quer deixar isso daqui marcado para poder aprender como que está funcionando por baixo dos panos. Então a gente pode usar isso desmarcado depois para projetos próprios, mas é bacana de vocês aprenderem como que isso está funcionando de verdade. Esse Enable Native AOT Publish, ou habilitar a publicação nativa AOT, o que é esse AOT? Vocês lembram que eu falei do compilador Just-in-Time, em que ele é compilado enquanto o programa está rodando? O Ahead of Time seria o que outras linguagens como C++ ou C fazem,
que é já compilar direto para código de máquina. Então seria uma compilação que não seria em runtime, seria antes do programa rodar. Então isso daqui habilitaria essa funcionalidade para a gente. Podemos deixar desmarcado também, isso dá para mudar depois. E vamos criar aqui o projeto. Vamos esperar um tiquinho que ele vai criar aqui o projeto. Vocês podem fechar aqui já esse Visual Studio Installer. Então você vê que ele já cria aqui para a gente um projeto básico que vai dizer para a gente Hello World. Na próxima aula eu vou explicar melhor como que é a estrutura desse projeto, como que funciona essa organização aqui do lado. Você vê que tem aqui a solução que ele deu antes pra gente a opção de renomear ela, e aqui dentro tem o projeto. Você vê que eu selecionei o projeto, ele foi para essa aba aqui de configuração. Se eu quiser eu posso só clicar aqui em cima em Program ou clicar aqui direto no arquivo que ele vai voltar para cá. Podemos clicar com o botão direito aqui do lado e abrir a pasta que está contendo essa solução, esse Open Containing Folder, para a gente ver aqui no gerenciador de arquivo o que é esse nosso projeto. Então a gente tem aqui esse program.cs, que é esse nosso arquivo em C#, isso daqui já é o C#, então o CS no final significa C#, a abreviaçãozinha. A gente tem esse csproj, que seria para o nosso projeto, então esse Hello World aqui de dentro é esse arquivo csproj. A gente tem duas pastas aqui, que é a pasta bin, que vai guardar nossos arquivos executáveis depois da gente buildar nossa solução. E temos aqui também a pasta obj, que são alguns arquivos que o compilador vai conseguir utilizar. E se eu vier aqui na pasta anterior a essa, você vê que aqui está um arquivo .sln, que é um arquivo de solução. Então é essa solução aqui do Hello World que a gente criou. Então o nosso projeto está dentro da solução. E aqui tem a pasta aqui com os repositórios. Entrar aqui de novo. Então o básico aqui do Visual Studio. A gente tem aqui do lado o Solution Explorer. E como eu mostrei, ele vai mostrar nossos arquivos. Então ele vai mostrar a nossa hierarquia dos arquivos. Vai mostrar as pastas, vai mostrar os projetos, as soluções. A gente tem aqui nosso editor de texto, para a gente poder editar o código. Se eu apertar Ctrl e rodar com a rodinha do mouse, você vê que ele dá um zoom. Então dá para você mexer nisso daqui também. Aqui em cima você consegue mudar a guia que está aberta. Então você pode ter vários arquivos abertos juntos e só mudar de um para o outro. Então posso abrir aqui o Hello World, que é nosso projeto. Voltar aqui para o programa. Posso clicar aqui para fechar ou clicar com o botão do meio do mouse. Posso fixar ele. Então coisas bem normais que você acha em vários programas. Essa estrutura aqui do nosso programa eu vou explicar na próxima aula. Mas basicamente ele está falando para o console escrever a linha Hello World. Então você vê que é bem mais intuitivo você ler um código que está escrito numa linguagem de programação do que um código que vai estar escrito em linguagem de máquina. Aqui em cima a gente consegue configurar diversas outras coisas, vou entrar mais a fundo na próxima aula, mas para a gente finalizar aqui, vamos rodar esse programa, vamos ver o que é que acontece. Aqui eu tenho um botão de Run para a gente poder rodar ele. Então ele vai compilar o programa e vai executar ele pra gente. Só que tem uma diferença entre esse que está preenchido e esse que está só com um contorno. Esse que está preenchido, ele vai não só rodar o programa, também vai carregar todas as ferramentas relacionadas com depuração, vai criar os símbolos de depuração que podem ser usados para ter mais informações do nosso programa em tempo real. Então a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso agora. Podemos marcar esse daqui que vai só rodar o programa. Ou então apertar Ctrl F5. Você vê que esse daqui é F5 só. E esse daqui é Ctrl F5. Ctrl F5. Ele abre aqui um aplicativo de console. E está escrito Hello World. Eu der Enter aqui agora. Ele fecha. Ou qualquer outra chave. Agora se eu vier aqui. Clicar com o botão direito. Abrir a pasta no explorador de arquivos. E vim aqui em bin e debug.net, você vê que agora ele criou aqui um arquivo executável. Então eu posso rodar tanto de lá quanto daqui. Ó, mas você vê que esse daqui abre e depois fecha. Então se eu rodar daqui, ele abre e também tem essa partezinha no final para poder não fechar ele automaticamente. Eu poderia corrigir isso só vindo aqui, ó, console.
.readKey. Então ele vai ler uma chave, ele vai esperar eu apertar qualquer botão. Então se eu rodar aqui, vou esperar apertar Enter, por exemplo, e vai rodar isso daqui também. Agora se eu voltar aqui, ele vai esperar eu apertar alguma chave antes de fechar. Então você vê que essa mesma aplicação que eu estou rodando aqui é essa que está aqui no arquivo executável. Eu consigo também abrir essa pasta aqui usando o CMD. Então o terminal aqui do Windows. Você vê que eu estou aqui na pasta Users FHDD. Então eu tenho que ir para essa pasta que está o meu arquivo. Eu posso só copiar aqui o caminho dela, dar um CD e dar um Ctrl V aqui para decolar. E ele já vai direto para essa pasta. Então é muito bacana vocês estudarem como que funciona o terminal, que é uma ferramenta muito útil para vocês. Daí eu estou aqui dentro da pasta, eu consigo até vir aqui um dir, que vai mostrar todos os arquivos e diretórios que estão aqui dentro. Ele tem um helloworld.exe aqui. Eu vou rodar ele. Eu consigo só vir aqui, ó, hello world. Não é esse, é o .exe de executável. Se eu der um enter, ele vai executar hello world e vai esperar eu dar um enter ou qualquer outra chave. Se eu vier aqui, ó, colocar um A, ele também fecha depois disso. Então, só para vocês verem essa diferença que dá para você executar um programa de console, tanto aqui pelo editor, você pode vir aqui também. Você vê que ele carrega um monte de outras coisas aqui também para ter mais informações sobre a aplicação. Eu vou dar um enter para fechar. Dá para você vir aqui e não carregar nada. Dá para você vir na pasta aqui e carregar o arquivo.exe, clicando duas vezes. E dá para você vir pelo CMD e executar o arquivo. Hello World. Então por hoje é isso, não vou entrar muito a fundo nessa aula, foi só uma introdução mesmo. Então nessa aula a gente entendeu o que é um compilador, o que é uma linguagem de programação, o que faz a nossa linguagem de programação funcionar. A gente instalou o Visual Studio, que vai ser nossa IDE, nosso ambiente de desenvolvimento integrado. E a gente criou um projeto simples que vai dizer pra gente Hello World, ou Olá Mundo, que é o programa que todo mundo faz em todas as linguagens aí. Que se não for sua primeira aplicação, você vai ter má sorte pro resto da vida. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Mas por hoje é isso, espero vocês na próxima aula que a gente vai ver mais a fundo o que esse programinha aqui está fazendo. O que é esse namespace, o que é essa classe aqui, o que é essa função aqui main. Então, até lá!